Bom dia a você que nos assiste, eu sou Felipe Salgado, repórter da coluna do Paulo Capelli aqui no Metrópolis, e hoje recebo aqui o deputado Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Felipe, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Deputado, eu quero começar essa entrevista perguntando ao senhor, frente a esse redesenho do mapa geopolítico, como é que o senhor vê a política externa do governo Lula até o momento? Um desastre. A política externa do Lula, que já foi considerada um anão diplomático no passado, hoje piorou consideravelmente. Nós temos hoje o alinhamento do governo Lula com o chamado eixo do mal, as piores ditaduras e autocracias ainda existentes. Na guerra de Israel com Hamas, Lula ficou ao lado de Hamas. Aliás, Israel, em janeiro desse ano, já havia mandado a indicação do novo embaixador. O Itamaraty não fez absolutamente nada, fazendo com que essa semana Israel rebaixasse as relações diplomáticas com o Brasil, suspendendo a indicação que havia feito anteriormente. Na guerra de Israel com o Irã, Lula se pronunciou mais uma vez ao lado do Irã. Na guerra, no conflito existente entre Rússia e Ucrânia, Lula teve uma posição dúbia, disse que iria lá tentar resolver, falar com Putin, falar com Zelensky, não fez absolutamente nada para tentar resolver. Você tem hoje toda a divergência que ocorre em relação aos Estados Unidos. Quero lembrar que na campanha presidencial norte-americana, o Lula fez campanha publicamente para Kamala Harris, xingou de fascista o à época candidato Donald Trump. Depois da eleição, não houve nenhuma tentativa de diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano, nem com a equipe de transição do presidente Trump. Então, hoje, o Brasil está isolado para as principais potências ocidentais do mundo e é visto como um anão diplomático. Então é lamentável porque isso causa prejuízos para nós, para o povo brasileiro. As relações internacionais que o Lula tem construído não são relações de Estado, têm sido relações de governos, em especial com os governos alinhados ideologicamente com ele, especificamente aqui na América do Sul. Nós não temos uma boa relação, o Brasil não tem uma boa relação, lamentavelmente, com a Argentina. Nós estamos com um problema diplomático com o Paraguai por conta do caso de espionagem da ABIN, suposto caso de espionagem da ABIN, a questão da Itaipu. Nós temos pouquíssima interlocução com os demais países da América do Sul, então o Brasil hoje simplesmente encontra-se isolado para o mundo todo. Como presidente da CREDEM, o senhor tem mantido interlocução com embaixadores, diplomatas daqui de países da América do Sul e mesmo com o encarregado de negócios da representação americana aqui no Brasil, Gabriel Escobar? Eu tenho mantido contato com embaixadores do mundo todo, Felipe. Essa última semana, por exemplo, me reuni com o embaixador do Peru. Fui recentemente para a Argentina fazer a chamada diplomacia parlamentar, conversar com o deputado Fernando Iglesias, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores lá do Parlamento da Argentina, que inclusive acabou de ser indicado pelo presidente Milei para ser o embaixador da Argentina em Bruxelas. Tenho conversado com diplomatas do mundo todo. Com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, já inclusive solicitou uma agenda, mas por diversas razões ainda não consegui atendê-lo. Mas esse é o nosso papel como presidente da Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional. Os estados se relacionam não apenas por meio dos seus presidentes de cada um dos países, mas também através da chamada diplomacia parlamentar, e é isso que eu tenho feito. E tenho ouvido de muitos países que eu tenho conversado, de embaixadores, de parlamentares de outros países, esse isolamento que o Brasil encontra-se hoje. Como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, a CREDEM, quais são os próximos passos da comissão e que autoridades e até líderes estrangeiros o senhor pretende convidar para depor? Olha, nós temos buscado diálogo com inúmeros países. Não só com os seus chefes de Estado, mas principalmente com os presidentes das comissões de relações exteriores e parlamentares de forma geral. Como eu já disse, estive na Argentina, estive nos Estados Unidos, quero ir para o Paraguai. O Brasil hoje tem uma relação que deveria ser muito próxima do Paraguai, porque nós temos, além da nossa fronteira, nós temos toda a questão da Itaipu Binacional, a discussão do anexo C, ou seja, da nova tarifa que vai ser praticada
pela Itaipu, impactando o povo não só do Paraná, mas pelo menos do sul e sudeste do país em relação à energia. Nós temos uma confusão diplomática imensa hoje, causada pelo Brasil em relação ao Paraguai. Eu estou para ir para lá nas próximas semanas para tentar aproximar os parlamentares brasileiros dos parlamentares paraguaios. Foi divulgado o suposto caso de espionagem da ABIN. O Itamaraty, de forma completamente equivocada, correu para a imprensa dizer que aquele caso de espionagem tinha mesmo acontecido, mas que era culpa do governo passado. Mentiu, em primeiro lugar, porque a suposta operação de espionagem não foi feita pelo governo passado, mas o fato é que o governo Lula se comprometeu com o governo paraguaio em dar uma explicação plausível para esse caso. Ocorre que o governo do Paraguai chamou o embaixador do Paraguai de volta ao Paraguai, o embaixador que estava aqui no Brasil, e se comprometeu, inclusive, de devolver, de mandar de volta o embaixador do Paraguai ao Brasil, só depois do governo Lula se explicar. O governo Lula até hoje não se explicou de forma objetiva para o governo paraguaio. Então hoje as relações diplomáticas do Brasil com o Paraguai estão simplesmente suspensas. No momento que a gente tem que debater a nova tarifa da Itaipu, no momento em que vários indícios, inclusive, e denúncias dos gastos da Itaipu da parte brasileira, como gastos da COP, dinheiro enviado para prefeituras do Paraná, nesse momento que nós precisávamos de uma ligação profunda, diplomática do Brasil com o Paraguai, isso não acontece, as relações estão suspensas. Então a próxima missão que a gente vai fazer, ouvindo inclusive autoridades paraguaias, é lá no Paraguai. Agora, sobre os Estados Unidos, né? O governo Donald Trump impôs uma tarifa de 50% às exportações brasileiras e a sanção da Lei Magnitsky a 8 ministros da Suprema Corte Brasileira. Como aliado do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que articulou essas sanções junto ao governo Trump, o senhor é a favor do tarifaço e das sanções? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro é uma atuação legítima. Todos os parlamentares têm a prerrogativa e o direito de se relacionar com deputados e governos de outros países. A esquerda, quando a Dilma foi impeachmentada, quando o Lula estava na véspera de ser preso, a esquerda foi ao mundo todo denunciar supostos abusos que estavam acontecendo no nosso país. Foram aos Estados Unidos falar com o Partido Democrata, foram para a Europa. Essa sempre foi a atuação da esquerda, buscar seus parceiros internacionais. Então a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro ela é legítima nesse aspecto, uma atuação política de levar aos Estados Unidos as denúncias de violações de direitos humanos que estão acontecendo no Brasil. Então esse é um fato que precisa ser dito. Dito isso, existe muita confusão em relação à aplicação da Lei Magnitsky. Alguns falam que seria uma interferência dos Estados Unidos no Brasil. Não é absolutamente nada disso. A Lei Magnitsky serve para impedir empresas americanas de fazerem negócios ou de terem relações comerciais ou qualquer tipo de relação com violadores de direitos humanos. Ponto. Ocorre que as empresas americanas, que ficam impedidas de fazer negócios ou de ter relações com os sancionados pela Lei Magnitsky, essas empresas americanas também têm grande influência por conta do mundo globalizado que a gente vive. Muitas empresas de outros lugares do mundo dependem dessas empresas norte-americanas para a sobrevivência do seu próprio negócio, como é o caso, por exemplo, das instituições bancárias, que têm uma interlocução necessária e obrigatória com empresas norte-americanas. Então é uma lei americana que serve com esse objetivo, sancionar violadores de direitos humanos. Então, qual foi o papel do deputado Eduardo Bolsonaro? Levar as autoridades norte-americanas às denúncias de violações de direitos humanos. Denúncias essas que já eram conhecidas pelas autoridades norte-americanas. Porque, veja, quando o ministro Alexandre sancionou o X, que é uma empresa, sancionou a Starlink por conta de uma atuação do X, ali houve uma violação. Você veja que confusão isso geraria no Brasil, se nós pegarmos, por exemplo, um fundo de investimento, em que várias empresas fazem parte desse fundo de investimento. Se uma empresa A tem um problema e o judiciário sancionasse a empresa Z, que não tem absolutamente nada a ver com a empresa A, são CNPJs diferentes, apesar do quadro societário eventualmente ser o mesmo, mas são CNPJs diferentes. Então, foi exatamente isso que aconteceu naquele caso envolvendo o X e a Starlink. Para punir o X, o ministro Alexandre puniu
a Starlink, inclusive financeiramente. Então, as denúncias e violações de direitos humanos, de descumprimento dos preceitos legais brasileiros, são de conhecimento de todos nós. Na sua opinião, qual deve ser a resposta do governo brasileiro ao tarifaço e às sanções impostas pelos Estados Unidos? Olha, primeiro que se houvesse uma boa interlocução do governo Lula com o governo Trump, as sanções econômicas já teriam sido resolvidas, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente tem que entender um pouco a natureza dessas sanções econômicas. Não se tratam simplesmente de tarifas como foi aplicado em outros países. São verdadeiramente sanções econômicas e o presidente Trump deixa isso bem claro na sua carta. Né? Então, em primeiro ponto, se nós tivéssemos uma verdadeira interlocução do governo Lula com o governo Trump, tenho certeza que isso já teria sido resolvido, como quando o presidente Bolsonaro era o presidente Trump quis taxar o aço brasileiro, o presidente Bolsonaro pegou o avião, foi até Washington, conversou, negociou com o presidente Trump e essas tarifas naquele momento foram suspensas. Como não há nenhuma interlocução do governo Lula com o governo Trump, e isso o próprio ministro Mauro Vieira disse na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que ele se resumiu a mandar uma mísera cartinha quando o presidente Trump ganhou, uma carta protocolar, ninguém buscou contato, ninguém buscou ir até pessoalmente a Washington. O Lula, inclusive, que gosta tanto de viajar com a dona Janja, deveria ter pegado o avião e ido pessoalmente para Washington visitar o presidente Trump, né, mas não fez isso. Então, se tivesse essa boa relação, uma relação ao menos diplomática, dentro dos padrões normais, mesmo que haja divergência entre os dois, isso teria sido resolvido. O México sentou na mesa para negociar, Xi Jinping na China sentou na mesa para negociar, todos os países do mundo estão sentando na mesa para negociar. Agora o Lula está fazendo disso um palanque eleitoral para o ano que vem. O Lula viu, nesse fato específico, a possibilidade de tentar reunir uma parcela da sociedade em prol da sua candidatura o ano que vem. Eu vejo, Felipe, que é muito próximo, inclusive, esse movimento que o Lula está fazendo, eleitoral. Qual foi a primeira pessoa que ele chamou depois do tarifaço? Foi o Sidônio, né? Não foi o ministro das Relações Exteriores. Ele criou uma campanha de marketing em cima disso. Mas eu vejo que, no final das contas, o governo Lula ele quer se utilizar desse fato como um pretexto para culpar a crise econômica que se avizinha no nosso país. No maior modelo venezuelano e cubano, em que tudo a culpa é do embargo econômico norte-americano, o Lula quer fazer o mesmo aqui. Até meses atrás, a culpa da crise econômica era do Roberto Campos Neto e do Banco Central. Ocorre que ele não pode mais colocar a culpa no Banco Central, porque agora é o indicado dele, Galípolo, que está lá, que tem se utilizado da mesma política do Roberto Campos Neto de aumento de juros. Ele não pode, portanto, colocar a culpa no Galípolo. Então ele quer arranjar um culpado externo para o desastre econômico que ele e sua equipe enfiaram no Brasil. Antes do senhor assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro era cotado para assumir o cargo. Ele acabou se autoexilando nos Estados Unidos. Houve uma movimentação dentro do PL. A princípio, o deputado líder do PL, um dos líderes do PL, o deputado Zucco, seria o chefe da comissão, e ela acabou sob o seu comando. Eu pergunto ao senhor, qual o nível de influência que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro tem sobre a Credem? O deputado Eduardo, acima de qualquer coisa, ele é meu amigo pessoal. Quando eu fui candidato vereador em Londrina, isso há alguns anos atrás, o deputado Eduardo já era deputado, estava no seu primeiro mandato como deputado federal aqui em Brasília, e ele foi até a Londrina me apoiar, né, que foi inclusive um fator decisivo para a minha eleição de vereador na cidade de Londrina, lá em 2016. Né, então, eu tenho uma amizade com o deputado Eduardo, converso com ele com uma certa frequência. Então, assim, a influência que ele tem é por conta da amizade que eu e ele temos. Né, e tenho tentado dar um suporte para ele da forma como eu posso. Por exemplo, nós aprovamos há tempos atrás uma moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o que é algo que muitas pessoas podem achar que é pouco, mas é muito simbólico e que foi importante, inclusive, para que ele pudesse ingressar com a documentação necessária nos Estados Unidos para poder permanecer lá. Então, o deputado Eduardo é meu amigo. Eu fui pego de surpresa quando
foi escolhido para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque confesso para você que estava completamente fora do meu radar, né? E falo para vocês aqui, eu cheguei um dia no partido para conversar com o presidente Bolsonaro sobre alguns assuntos envolvendo as eleições do ano que vem no Paraná, e estávamos conversando, e de repente chega o líder Sóstenes com o Altineu, que também foi líder do PL, hoje vice-presidente da Câmara, comentam com o presidente Bolsonaro e pedem para o presidente Bolsonaro escolher quem seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Isso tinha sido exatamente naquele dia que o deputado Eduardo havia anunciado nas redes sociais que permaneceria nos Estados Unidos. E aí o presidente Bolsonaro olha do meu lado e fala: Felipe, você topa? Eu falei: topo, presidente. Então foi dessa forma que eu fui escolhido o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, na verdade, não foi por influência do deputado Eduardo Bolsonaro. Claro que houve a influência, mas não foi por uma indicação direta. A indicação direta partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, na hora eu ainda falei: presidente, eu topo, só vamos ligar para o Eduardo para evitar qualquer tipo de ruído, né? E daí ligamos para o Eduardo na hora, de vídeo. Isso já faz alguns meses, né? Para a justiça não entender que isso foi agora que eles estão impedidos de falar. Ligamos para o Eduardo Bolsonaro na hora, e o Eduardo avalizou a minha indicação. E o senhor chegou a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, no caso, prisão domiciliar, a casa dele? Ainda não, já solicitei e estou aguardando o despacho do ministro Alexandre. O senhor pretende usar de alguma forma a Credem para ajudar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro a preservar o seu mandato, já que ele é alvo de uma possível cassação por parte da Câmara dos Deputados? A cassação dele não há motivo nem razão alguma. Então, se nós tivermos que utilizar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para a preservação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, nós certamente faremos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, citou o nome do senhor no inquérito em que está incluído o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, de suposta prática de crime contra a soberania nacional. Como é que o senhor recebeu essa notícia e reagiu a ela? De modo muito tranquilo, Felipe. Eu fui aos Estados Unidos, autorizado pelo presidente Hugo Motta, em missão oficial da Câmara, com o objetivo: me reuni com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, do Comitê das Relações Exteriores do Parlamento norte-americano e com o presidente do Comitê de Inteligência do Parlamento norte-americano. Hoje eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e também sou presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que é a comissão que faz o controle externo de toda a atividade de inteligência produzida pelas autoridades do nosso país, a ABIN, Polícia Federal, polícias militares e civis estaduais. Então, toda a atividade de inteligência produzida no Brasil tem como órgão controlador a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. E por incrível que pareça, na história das relações diplomáticas brasileiras com os Estados Unidos, em nenhum momento o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Brasileiro havia sido recebido oficialmente pelo Parlamento norte-americano através do Comitê de Relações Exteriores deles. Eu fui o primeiro presidente a conseguir isso. Então eu fui para os Estados Unidos em missão oficial, autorizado pelo presidente Hugo Motta, com o objetivo de, pela primeira vez na história, me reunir com o presidente do Comitê das Relações Exteriores e o Comitê de Inteligência do Parlamento norte-americano. Essa foi a minha agenda oficial lá nos Estados Unidos e, portanto, fico muito tranquilo em relação a qualquer investigação sobre isso. Uma face indissociável das relações exteriores e que faz parte da Credem, mas é pouco falada, é a defesa nacional. Sim. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem a maior costa marítima do Atlântico Sul. Houve uma adesão de grande parte das três forças militares ao governo Bolsonaro, e hoje há uma relação um pouco tensa, para não falar machucada, entre o atual governo e as Forças Armadas. Como é que o senhor vê hoje a questão da defesa nacional frente a esse redesenho do mapa geopolítico, né? O mundo hoje assolado por guerras, como na Europa, no Oriente Médio. Agora a gente tem, por exemplo, a frota naval americana próxima ali ao Mar do Caribe. Como é que o senhor vê a questão da defesa nacional hoje no Brasil? Felipe, como você disse, o mundo todo hoje tem aumentado os seus investimentos com defesa. O maior vulto de
Os investimentos, É, maiores investimentos, né, exatamente. em defesa, né, O mundo todo passa por esse processo. Você vê, o presidente Trump foi até a União Europeia, conversou com os líderes de cada país e fez com que cada presidente de seu país se comprometesse a aumentar ainda mais os investimentos de gastos militares. O Brasil talvez seja uma das poucas democracias do mundo que está no caminho inverso. Nós estamos diminuindo o nosso investimento nas Forças Armadas, o nosso gasto nas Forças Armadas. Eu tenho insistido, inclusive para líderes do governo, que nós precisamos aprovar uma PEC, inclusive está em tramitação no Senado, de autoria do senador Portinho, que garanta efetivamente um recurso necessário e aumentando progressivamente para as nossas Forças Armadas. Esse valor não pode ser contingenciado. Nós temos uma série de projetos estratégicos nas nossas três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. E esses projetos estratégicos demandam tempo e, acima do tempo, a previsibilidade do investimento. Se você compra uma tecnologia, se a Força Armada compra uma tecnologia hoje, se você não faz o contínuo e previsto investimento naquela tecnologia, daqui 2, 3 anos ela já é obsoleta. Então nós precisamos efetivamente pensar as nossas Forças Armadas como forças de Estado, porque efetivamente o são. E eu tenho insistido muito para que a gente aprove essa proposta do senador Portinho, que garanta a previsibilidade do orçamento das nossas Forças Armadas, seguindo o rumo que o mundo inteiro caminha. Porque veja, o Brasil é um país pacífico. É verdade, é um país pacífico, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Nós temos uma Venezuela com problema, nós temos uma Bolívia com problema, nós temos um contexto geopolítico em que todos os países do mundo têm investido nisso. E outro investimento na defesa, inclusive passando por processos internos que garanta que o recurso aqui investido fique aqui e gere emprego qualificado, é geração de renda para o nosso país. Ontem eu conversava com a Aeronáutica e eles me afirmavam que a cada R$1 investido na Embraer, isso retorna R$15 para o povo brasileiro, fora o emprego qualificado. Então esse investimento ele é geração de renda para o povo brasileiro. Agora, você me perguntou no início da questão do presidente Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro com relação às Forças Armadas. Veja, eu acho que um erro que foi cometido, e acredito inclusive que o próprio presidente Bolsonaro deva concordar com isso hoje, foi o fato de nós termos no governo militares da ativa. Isso eu considero como um equívoco. Se um militar quer fazer parte de um governo, seja ele qual for, do governo do presidente Bolsonaro, seja do governo do presidente Lula, de qualquer presidente. Se um militar quer fazer parte ou foi convidado para fazer parte como ministro, como assessor especial da presidente da República, tem que ir para a reserva. Carreiras de Estado em governo. Exatamente. Não se pode permitir que militares da ativa exerçam cargos de confiança em governo. Isso eu sou muito tranquilo em dizer para você. Agora, o senhor falou sobre a PEC de autoria do senador Carlos Portinho, que prevê a garantia da previsibilidade orçamentária das Forças Armadas, destinando 2% do PIB às forças. Hoje, o maior gasto da folha, o maior gasto das Forças Armadas é com folha salarial. E as Forças Armadas no mundo inteiro estão enxugando a sua folha e investindo cada vez mais em tecnologia. Eu pergunto ao senhor, o senhor chegou a conversar com o ministro da Defesa, José Múcio, sobre esse projeto? Porque, até onde eu sei, é inviável destinar 2% do PIB para investir nas Forças Armadas. Só que havia uma proposta alternativa de ser parte da receita corrente líquida, o que seria, do ponto de vista político, viável, até porque numa democracia, onde existem muitas demandas sociais a serem atendidas, a questão da defesa nacional ela fica relegada a segundo plano para atender necessidades mais urgentes. Então, pergunto ao senhor, o senhor chegou a conversar com o ministro José Múcio sobre essa PEC? O senhor tem articulado a favor dela? E como é que o senhor vê se há resistência no Ministério da Fazenda a essa PEC? Certamente há resistência no Ministério da Fazenda sobre essa PEC. Não conversei com o ministro Múcio sobre essa proposta especificamente, mas já conversei com ele inúmeras vezes sobre a necessidade de nós garantirmos um recurso previsível e fixo para as nossas Forças Armadas, e nesse ponto ele concorda comigo.
É importante que a população entenda também que um dos aspectos mais importantes numa democracia é justamente a proteção das nossas fronteiras. Hoje nós tivemos uma grande operação aí do Ministério Público de São Paulo, deflagrando uma operação contra uma facção criminosa brasileira, envolvendo postos, fintechs e etc. E no final das contas nós temos hoje uma fronteira de dimensão continental em que parte da droga é escoada ou vem justamente dessas fronteiras. Quem faz a preservação das fronteiras brasileiras? As Forças Armadas. Então é importante conscientização da população sobre a proteção das nossas fronteiras e, portanto, o investimento necessário para as nossas Forças Armadas. Essa discussão sobre a folha de pagamento e os investimentos em relação à folha, em relação às nossas Forças Armadas, eu sempre falo que é como uma discussão do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Porque você veja, nós temos do orçamento todo das Forças Armadas aquilo que é folha de pagamento e aquilo que é investimento. Ao longo dos últimos anos, o investimento foi diminuindo e a folha de pagamento ou fica do jeito que está ou vai cada vez mais aumentando. Então, no momento em que você diminui o investimento, a proporcionalidade, se nós pegarmos a porcentagem, claro que se nós pegarmos o avanço dessa porcentagem com folha de pagamento vai aumentando, justamente porque nós diminuímos o investimento. Então é a discussão do que vem primeiro, ovo ou a galinha. Eu quero resolver o problema. Eu acho que nós precisamos garantir um recurso previsível, fixo, para investimento das Forças Armadas. Agora, isso passa também por rediscutir a Política Nacional de Defesa de 2012, né? A gente já tem uma Política Nacional de Defesa instituída há 13 anos e a gente aqui está falando sobre esse redesenho do mapa geopolítico. Não é a hora da gente repensar uma nova política nacional de defesa? O senhor falou de projetos estratégicos da Marinha, da Aeronáutica, por exemplo, com essa redução da proporcionalidade dos investimentos que o senhor tocou, a FAB, por exemplo, reduziu o número, né, de encomendas do cargueiro C-390 da Embraer, a questão do ProSub, né, que é o programa de submarinos, né, a gente tem aí a iminência da construção de um submarino nuclear, que toda hora o prazo, né, de entrega de submarino vai escorregando, né? Não é hora da gente repensar essa política de defesa? O senhor tem articulado algo nesse sentido? O senhor encontra apoio dentro da Câmara, do Senado, do Congresso em geral? Nós tivemos recentemente a aprovação do novo, pelo plenário da Câmara, nós aprovamos o novo plano estratégico da defesa, que na verdade já havia sido debatido há 4 anos atrás e estava sendo postergada a sua aprovação. Nós aprovamos no plenário da Câmara, deve estar no Senado, inclusive, para sua aprovação, ou aguardando a próxima reunião do Congresso Nacional. Mas é verdade, nós precisamos rediscutir, redesenhar. Se nós pegarmos os nossos últimos planos de estratégia da defesa, que são discutidos, apresentados pelas Forças Armadas ao Congresso Brasileiro, basicamente não muda nada um do outro, né? Então, eu acho que chegou a hora de efetivamente, com o recurso necessário, se nós conseguirmos aprovar essa PEC do Portinho ou qualquer outra proposta semelhante, rediscutir qual Força Armada que nós queremos, quais são os projetos estratégicos considerando a geopolítica do mundo. Falta essa discussão. Inclusive nessa Política Nacional de Defesa tem um conceito que foi instituído, que é o entorno estratégico brasileiro, que seria uma suposta área de influência, né, que o Brasil irradiaria seu poder econômico, diplomático, militar. E a gente está vendo, por exemplo, a frota americana, né, chegando ali próximo ao Mar do Caribe, né, a 4ª frota americana que está desativada, ela tem o poder ali sobre o Atlântico Sul, né, um conceito que está instituído dentro da lei, mas que na prática ele não é efetivo. Não é efetivo e não corresponde hoje à realidade geopolítica. Nem à realidade de investimentos das forças para fazer valer isso. Agora eu pergunto ao senhor, o senhor falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro chancelou a sua indicação, né, ao cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O senhor vai tentar Senado em 2026 pelo estado do Paraná? Sim, eu sou pré-candidato ao Senado pelo estado do Paraná, com apoio do presidente Bolsonaro e com apoio do governador Ratinho Júnior. Então, o senhor tem garantido, tem a palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele vai chancelar a sua Sim, nós tivemos uma das agendas que o presidente Bolsonaro fez antes de ser injustamente encarcerado,
foi uma ida ao Paraná, onde nós almoçamos com o governador Ratinho, o presidente estadual do partido, o deputado Jacobo, o presidente Bolsonaro, eu. Almoçamos em Curitiba, depois seguimos juntos a Londrina, que é minha cidade. Nós fomos na abertura da exposição agropecuária de Londrina. E nesse almoço lá em Curitiba foi firmado essa parceria, que na verdade já era, Felipe, uma parceria natural de acontecer, porque o PL foi o maior parceiro do governador Ratinho nas eleições municipais. O PL hoje e o PSD do governador Ratinho administram juntos as principais cidades do estado. E naturalmente nós já estávamos caminhando para essa parceria. Então, nesse almoço que o governador ofereceu ao presidente Bolsonaro em Curitiba, foi selada essa parceria. Então, eu sou pré-candidato a Senado, com o apoio do presidente Bolsonaro, com o apoio do governador Ratinho. Mas, acima de tudo, eu tenho ouvido isso do povo paranaense. Por onde eu tenho rodado, e agora no recesso parlamentar, que para mim não foi recesso, que eu trabalhei pra caramba, rodei o estado do Paraná, fizemos encontros em 40 municípios. Eu tenho ouvido as pessoas. O povo do Paraná que acompanha o meu trabalho desde 2019 aqui em Brasília sabe que eu estive à frente de todas as principais batalhas. Fui membro da CPI das fake news, defendendo a liberdade de expressão, fui relator do voto impresso, fui o líder do PSL na época, sempre estive ao lado do presidente Bolsonaro. Depois fui o líder da oposição ano passado, hoje presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, eu tenho ouvido isso da própria população do estado do Paraná, da necessidade de nós termos no Paraná, aqui no Senado Federal, senadores com altivez. Agora, no Paraná, o xadrez, o tabuleiro do xadrez eleitoral, ele está interessante até porque, além da eventual candidatura de um indicado do atual governador Ratinho Júnior, que tem uma popularidade muito alta no estado do Paraná, tem a candidatura do senador Sérgio Moro. O senhor, então, já tem um acordo firmado com o atual governador Ratinho Júnior e não tem chance de subir no palanque do senador Sérgio Moro, certo? Hoje nós temos a candidatura, a pré-candidatura do senador Sérgio Moro, que passa por uma questão partidária, né? Hoje há uma divergência partidária dentro da União Progressista sobre a candidatura ou não do senador. Em contrapartida, nós temos o governador Ratinho, que, como disse, nós já temos um bom alinhamento desde a eleição municipal. Fora a amizade que o governador Ratinho tem com o presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, com o pai do próprio governador, sempre tiveram uma boa relação. A Itaipu do presidente Bolsonaro foi uma grande parceira do governo do estado do Paraná, fizeram juntos grandes obras. Então esse alinhamento já existia desde que o presidente Bolsonaro estava na presidência da República, né? Então, a princípio, esse é o cenário que nós temos. O governador Ratinho ainda não indicou ao povo do Paraná o nome que ele vai apresentar como sendo o seu sucessor. Acredito que deva fazer isso até o final desse ano. O governador Ratinho tem uma aprovação que, segundo pesquisas recentes, é uma aprovação de 85%, 86%, muito alta. Acabou de diminuir o IPVA, inclusive, do estado do Paraná. A aprovação dele vai aumentar um pouco mais. Então, nós estaremos juntos com o governador Ratinho para dar continuidade a esse governo. O estado do Paraná é um estado muito forte no segmento agro, e a gente tem esse tarifaço de 50% imposto pelo governo de Donald Trump. Como o senhor se equilibra, do ponto de vista político e até eleitoral, já visando 2026, entre o impacto do tarifaço no agro, exportador, e entre a questão do tarifaço, que é uma bandeira hoje defendida pelo segmento bolsonarista? Veja, eu dialoguei com muitos segmentos que foram afetados, inclusive lá do Paraná. Tive 2 semanas atrás conversando com alguns outros que ainda permaneceram como sancionados, taxados, enfim, que são lá do Paraná, inclusive, e tenho falado para eles da importância de nós aprovarmos uma anistia. O presidente Trump, na carta que ele apresenta ao povo brasileiro, em especial ao presidente Bolsonaro, Felipe, ele já coloca qual é a solução para resolver. Ele apresenta as sanções econômicas, mas ao mesmo tempo ele já coloca qual seria o remédio para resolver tudo isso, que seria a anistia. Porque existe hoje uma visão dos Estados Unidos, que é compartilhado por outros países, inclusive, que o Brasil vive um processo muito perigoso de queda da sua democracia. Existe uma percepção do mundo, além do alinhamento do Lula com os países do eixo do mal que a gente falava no começo da entrevista, existe hoje uma percepção de que conceitos universais, como liberdade de expressão, como a preservação de direitos
fundamentais, garantias constitucionais. Isso tudo, esses conceitos que em tese são abstratos, mas são conceitos universais que fazem parte de todas as democracias ocidentais. Né? Nenhuma democracia sobrevive sem esses conceitos. E existe hoje uma percepção por parte dos Estados Unidos que esses conceitos estão sendo violados no Brasil, fazendo com que a nossa democracia esteja em risco. Mas na visão do senhor, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, a preocupação dos Estados Unidos em relação à liberdade de expressão no Brasil é uma preocupação de um direito fundamental ou passa pela questão da regulação das big techs norte-americanas? Eu acho que um misto dos dois, porque nós temos pessoas norte-americanas que simplesmente tiveram suas contas banidas. Nós tivemos toda a questão que envolve a liberdade de expressão desde 2019, do inquérito das fake news, pessoas que tiveram suas contas banidas desde lá de trás, sem saber por quê, sem saber qual o motivo, sem prazo de retorno. Nós tivemos decisões do ministro Alexandre de Moraes, sem passar pelo acordo de colaboração Brasil com os Estados Unidos de aplicação das decisões judiciais. Nós tivemos decisões do ministro Alexandre de Moraes mandando empresas norte-americanas censurarem cidadãos norte-americanos, sem passar pela colaboração que a lei estipula. Então eu acho que é um misto dos dois. Então existe essa percepção dos Estados Unidos de que esses conceitos universais, que são fundamentais para a existência de qualquer democracia ocidental, estão sendo vilipendiados dia após dia nos Estados Unidos. Como que se explica para um americano a mudança, por exemplo, da regra do jogo no decorrer do jogo? Falo especificamente para você sobre a mudança de entendimento sobre foro privilegiado, sobre o julgamento na primeira turma ou no plenário. Porque o Supremo mudou o entendimento do foro privilegiado já algumas vezes, a depender do momento político. Daí mudou o entendimento em relação ao julgamento no plenário ou na primeira turma. O mundo inteiro está vendo que existem decisões casuísticas em decorrência do momento político que nós estamos vivendo. Né? Que não teve devido processo legal, que não teve individualização das penas. E eu não falo aqui nem apenas do processo do 8 de janeiro, mas eu remeto desde lá de 2019 ao inquérito das fake news. Né? Que está até hoje aberto, diga-se de passagem. Então, essa percepção dos Estados Unidos, que é compartilhada por outros países, de que esses conceitos universais, que são fundamentos das democracias, no Brasil esses conceitos estão sendo vilipendiados. Deputado, eu deixo o senhor à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço, Felipe, a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Tenho acompanhado o seu trabalho, o trabalho do Metrópole. Parabenizo vocês pelo jornalismo sério que vocês fazem. Estou sempre à disposição de vocês para que a gente possa conversar sobre o momento político que a gente vive. Eu agradeço ao senhor pela sua presença e agradeço a você, telespectador do Metrópolis. Lembrando que amanhã a Neila Guimarães e a Andresa Matais, dentro do Contexto Metrópolis, vão entrevistar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Então, fique atento. Muito obrigado.